Inscrevam no canal, comentem e deem seu joinha. Isso ajuda a divulgar o canal. Desde já meu muito obrigado a todos. A guerra de Gog e Magog começou no sábado. Portanto, profetiza, o mortal, e dize a Gog. Assim disse Hashem. Certamente, naquele dia, quando o meu povo e Israel estiver vivendo seguro, você tomará nota, e você virá de sua casa no norte mais distante, você e muitos povos com vocês, todos montados em cavalos, uma grande horda, um braço poderoso. Ezequiel 38:14. Israel e Irã fizeram contato militar direto no sábado pela primeira vez, sinalizando uma escalada significativa no emaranhamento multinacional na Síria. Este desenvolvimento contém elementos únicos que vários especialistas em finais de dias afirmam a guerra messiânica de Gog e Magog. No Shabat, por volta das 4 da madrugada, o Irã enviou um veículo aéreo não tripulado para o espaço aéreo israelense a partir de uma base na Síria. Um helicóptero Apache da Força Aérea Israelense, IAF, derrubou o e Israel posteriormente lançou vários ataques aéreos dentro da Síria. A Síria lançou uma barragem de mísseis de superfície a ar, SAM, nos aviões de guerra israelenses, danificando um F-16 e forçando a tripulação de 2 homens a ejetar com um piloto sofrendo ferimentos graves. Esta foi a primeira vez desde 2006 que um avião de guerra israelense foi derrubado por um inimigo e a primeira vez que um drone iraniano entrou em Israel. O confronto no sábado marca uma séria escalada em uma região já volátil que traz os exércitos de muitas nações em maior proximidade um com o outro. Esta mistura explosiva está a ferver e na semana passada, outras 2 aeronaves foram derrubadas. Um dos aviões, um avião turco, foi derrubado no sábado e um russo de apoio próximo Su-25 uma semana antes. O rabino Pinchas Winston, um prolífico autor e educador de fim de dia, acredita que o confronto no sábado pode muito bem ter sido um passo importante no processo de Geulah, redenção. Em muitos aspectos, a situação na Síria está em conformidade com as descrições nas profecias da guerra de Gog e Magog, disse Rabbi Winston a Breaking Israel News. O que aconteceu no Shabat poderia facilmente ser o gatilho para iniciar. Tirar um avião, especialmente dentro do espaço aéreo israelense, como foi o caso do F-16, é um ato de guerra. O rabino observou que a guerra de Gog e Magog deveria começar no norte, mas que um fator essencial mencionado em Ezequiel e sugerido o papel do Irã estava faltando até agora. Eu vou virar você e engomar em seus mandíbulas, e levá-lo para fora com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de esplendor, uma vasta assembleia. Todos eles com escudos e escudos, empunhando espadas. Entre eles haverá Pérsia, Núbia e Put, todos com escudo e capacete. Ezequiel 38:4-5. O Irã é a encarnação moderna da Pérsia e, embora tenham sido abertamente antagônicos em relação a Israel, observou o rabino Winston. Sábado marcou a primeira vez que eles entraram em contato direto com Israel. O rabino Winston enfatizou que a escalada na fronteira da Síria de Israel durante o fim de semana pode ter ajudado a atualizar um passo no processo da Geulah. Ele explicou que a guerra de Gog e Magog é a segunda parte de um processo de 2 estágios para a chegada do Messias. Há 2 estágios para a redenção, ele elaborou. Queda, preparação, e Zechirah, atualização. Queda claramente culminou na formação do Estado de Israel e incluiu a construção da terra, continuou ele. A única coisa que falta agora é o estágio da Zechirah, que inclui a guerra de Gog e Magog. Este é um processo muito mais ativo que culmina no retorno da Shechina, presença divina, a Israel. Os árabes desempenharão um papel importante na Zechirah porque são de Ismael, o que significa ouvir Deus, acrescentou Rabbi Winston.
Sua função é fazer com que os judeus ouvem Deus e nos levante até a ação. O rabino Yosef Berger, rabino encarregado do local do túmulo do rei Davi, também está convencido de que os eventos no sábado ajudaram a acelerar o processo messiânico. Recentemente, ouvi de vários tzadikim escondidos, indivíduos justos, que a guerra de Gog e Magog finalmente havia começado, disse Rabbi Berger à Breaking Israel News. O rabino Berger também observou que, de muitas maneiras significativas, a situação é diferente dos confrontos que Israel enfrentou no passado. Desde que Israel se tornou um Estado, enfrentamos coligações de Estados árabes que se uniram contra nós, disse ele. Esta é a primeira vez que uma coalizão de nações estrangeiras enfrenta uma outra coalizão de nações estrangeiras, exatamente como a guerra de Gog e Magog é descrita. Portanto, profetiza o mortal, e dize a Gog. Assim disse Hashem. Certamente, naquele dia, quando o meu povo e Israel estiver vivendo seguro, você tomará nota, e você virá de sua casa no norte mais distante, você e muitas pessoas com vocês, todas montadas em cavalos, uma grande horda, um braço poderoso. Ezequiel 38. 14, 15. O rabino Berger citou uma fonte esotérica por haver uma coalizão de nações estrangeiras na guerra de Gog e Magog. O rabino Aishvili, um místico judeu do século XX, escreveu um livro de previsões sobre o Messias em 1935. Notavelmente, o rabino Shvili entende o profeta Ezequiel para prever a guerra de Gog e Magog como lançada por uma coalizão liderada pela Rússia. O mortal vira o seu rosto para Gog da terra de Magog, o principal príncipe de Meseque e Tubal. Profetiza contra ele Ezequiel 38. 2. O rabino Shvili entendeu a palavra hebraica no verso Rosh, chefe, como a identificação da Rússia para ser o líder da coalizão Gog e Magog. O rabino Shvili previu que a coalizão, liderada pelos russos, se opõe a uma coalizão de tamanho comparável, que inclui soldados de todas as 70 nações. O rabino Berger enfatizou que a participação de exércitos estrangeiros na guerra de Gog e Magog é uma condição necessária para revelar a grandeza de Deus a todas as nações envolvidas na guerra. Assim manifestarei a minha grandeza e a minha santidade, e me tornarei conhecido diante de muitas nações. E eles saberão que eu sou o Hashem. Ezequiel 38, 23. O rabino Berger observou, no entanto, que a situação em desenvolvimento na Síria difere da guerra de Gog e Magog, como descrito pelos profetas em pelo menos um aspecto significativo. Os profetas dizem que a guerra será travada dentro de Israel e chegará a Jerusalém, disse Rabbi Berger. Citando o pai dele, o rabino Sholom Berger, rabino hasidico proeminente com milhares de seguidores em Israel, Rabbi Yosef Berger disse que, como um ato de misericórdia para os judeus, a guerra não será travada em Israel. Rabbi Sholom Berger fez análise em uma reunião com seus seguidores durante o feriado de Simchat Torah em 2015, no qual ele falou sobre a chegada iminente do Messias e da guerra de Gog e Magog. Meu coração me diz que Deus tem piedade de Israel. Apesar do que os profetas profetizaram que a guerra de Gog e Magog precisa estar dentro de Jerusalém, Deus adoece o julgamento e está fazendo esta guerra acontecer na Síria, afirmou. No futuro, os portões de Jerusalém chegarão a Damasco, continuou, citando Sifre, uma coleção medieval de histórias bíblicas homiléticas. Nesse caso, em vez de a guerra estar dentro de Jerusalém, e o povo de Israel sofrendo como resultado, Deus estendeu Jerusalém para incluir Damasco para que a enorme guerra esteja lá como estamos vendo agora, explicou. O rabino Winston disse que os eventos no sábado devem ser claros mesmo para aqueles que não aceitam fontes bíblicas e místicas. O principal é o que está acontecendo aqui. O Irã está se mudando e a Rússia não é confiável, disse Rabbi Winston. Não é uma questão de saber se a guerra de Gog e Magog estão chegando.
É uma questão de tempo. Neste momento, estamos contando os dias.